O cérebro invisível do cartel. Quem disse que eu trabalho para o primo? Eu trabalho para mim. Essa frase, aparentemente informal, guarda uma verdade que muito poucos conheceram há tempo. Porque na história do cartel de Medellín, todos os refletores apontavam para um único nome: Pablo Emílio Escobar Gaviria. Mas enquanto o mundo inteiro falava do patrão do mal, nos bastidores, movia-se uma figura-chave. Silenciosa, letal, essencial. Um homem que, sem disparar uma arma nem aparecer na imprensa, construiu o verdadeiro império da cocaína. Seu nome: Gustavo Gaviria. O arquiteto financeiro, o cérebro invisível, o estrategista que tornou possível o impossível. Gustavo de Jesus Gaviria Rivero nasceu em 25 de dezembro de 1946 em Pereira, capital do departamento colombiano de Risaralda. Sua árvore genealógica estava entrelaçada à de um dos homens mais temidos do século XX. Sua mãe, Maria Júlia Rivero, era irmã de Hermilda de Los Dolores Gaviria Berrio, mãe de Pablo Escobar. Isso os tornava primos, mas o vínculo era muito mais profundo. Cresceram juntos, pensavam juntos, delinquiam juntos. Desde muito jovens, desenvolveram uma visão em comum: enriquecer a qualquer custo, sem regras, sem freios, sem escrúpulos. A infância de Gustavo transcorreu em um ambiente que contrastava com a imagem que mais tarde projetaria. Era uma criança calma, observadora, de modos refinados e olhar calculista. Quando sua família se mudou para Envigado, uma localidade periférica de Medellín, seu destino se uniu ainda mais ao de Pablo Escobar. Ali, os dois primos começaram a caminhar pela mesma estrada, a da ambição sem limites. Ao contrário de Pablo, que desde cedo buscou notoriedade e poder, Gustavo escolheu a sombra. Enquanto Escobar construía sua imagem de Robin Hood paisa, distribuindo dinheiro nos bairros populares, seu primo apostava na invisibilidade. Jamais concedia entrevistas. Nunca comparecia a reuniões públicas. Não buscava câmeras, nem homenagens, nem reconhecimento. Era outra coisa. Era o controle silencioso. O desenho meticuloso de uma engrenagem financeira que transformaria o narcotráfico em uma indústria global. Mas quem foi realmente Gustavo Gaviria? Que papel desempenhou na ascensão do cartel de Medellín? E por que sua figura permaneceu, até hoje, quase no anonimato? Esta é a história do homem que nunca disparou uma arma, mas que sustentou, como um titã invisível, um dos impérios criminosos mais poderosos da história moderna. Um estrategista sem rosto, um leão sem rugido. E estamos apenas começando. A arte de ser invisível. Enquanto Pablo Escobar avançava para a notoriedade a passos largos, construindo bairros, financiando times de futebol e aparecendo nos jornais como uma figura quase mítica, seu primo Gustavo Gaviria seguia o caminho contrário. Não por medo, não por fraqueza, mas por estratégia. Gustavo cultivava um perfil absolutamente discreto. Era a antítese do capo midiático. Jamais buscava os refletores. Nunca concedia entrevistas. Evitava inclusive encontros sociais com figuras do mundo político ou empresarial. Era invisível. Por escolha. Silencioso. Metódico. Implacavelmente calculista. Desde muito cedo, Gustavo demonstrou um talento incomum para as matemáticas. Sua mente era uma máquina de precisão. Enquanto outros pensavam em rotas de distribuição, carregamentos ou controle territorial, ele pensava em balanços, movimentos financeiros e em como esconder milhões de dólares por trás de estruturas aparentemente legais. Interessavam-lhe mais os livros contábeis do que as armas, os bancos mais do que os pistoleiros, os números mais do que o sangue. Essa foi sempre sua vantagem. Enquanto muitos viam o narcotráfico como um jogo de poder armado, ele o tratava como um negócio. E como tal, administrava-o com a frieza de um banqueiro e a eficiência de um contador suíço. Na vida privada, Gustavo era um hedonista refinado, não um gastador vulgar, mas um amante dos detalhes, do luxo seletivo. Colecionava relógios suíços, não para exibi-los, mas por pura fascinação mecânica. Mantinha uma adega de vinhos europeus cuidadosamente catalogados. Conduzia automóveis de luxo, alguns trazidos diretamente da Europa,
e nas paredes de suas casas pendiam obras de arte moderna, adquiridas em leilões discretos ou por meio de laranjas. Tudo isso longe dos holofotes, sem excentricidades públicas, sem mansões ostensivas visíveis do ar. Mas se havia uma paixão que o ligava à adrenalina, era o automobilismo. No final dos anos 1970, Gaviria tornou-se piloto amador. Participou da Copa Renault, uma das competições automobilísticas mais relevantes da Colômbia naquela época. No circuito de Tocancipá, nos arredores de Bogotá, seu veículo levava o número 71 e era patrocinado por um suposto negócio legal: Depósitos Cundinamarca. Mas por trás do volante, e sob os logotipos, escondia-se outra verdade. Esse patrocínio era apenas uma fachada, um dos muitos mecanismos criados por Gaviria para lavar dinheiro proveniente do narcotráfico. Na pista, jogava-se a velocidade. Nos seus livros contábeis, jogava-se o império. Gustavo era 3 anos mais velho que Pablo Escobar. Havia nascido em dezembro de 1946, enquanto seu primo veio ao mundo em 1 de dezembro de 1949. Mas essa diferença cronológica nunca definiu quem mandava mais. Ambos repartiam o poder, cada um à sua maneira. Pablo dominava as alianças políticas, controlava os pistoleiros e negociava territórios com sangue. Gustavo, por sua vez, desenhava as rotas do dinheiro, investia em imóveis, movimentava capitais através de contas cifradas no exterior e articulava uma rede legal e financeira que transformou o cartel de Medellín em uma verdadeira multinacional do crime. Aos olhos do mundo, o cartel era sinônimo de violência, bombas e assassinatos. Mas a portas fechadas, quem conhecia realmente sua estrutura sabia outra coisa. O poder não estava apenas nas armas, o poder estava nas contas. E essas contas tinham um único dono: Gustavo Gaviria. Na próxima parte, revelaremos como um jovem meticuloso passou do contrabando menor a tecer a estrutura financeira de uma organização que movimentava bilhões de dólares por ano, sem deixar rastros, dos negócios menores ao império invisível. A diferença de idade entre Gustavo Gaviria e Pablo Escobar jamais se traduziu em hierarquia. No mundo do cartel de Medellín, a liderança era um jogo de xadrez, não de antiguidade. E ambos moviam peças-chave a partir de tabuleiros distintos, mas perfeitamente sincronizados. Pablo governava com fogo, Gustavo com cálculo. Escobar era o rosto visível, um negociador agressivo, figura pública, o arquiteto de alianças com políticos, paramilitares e criminosos comuns. Seu poder se sustentava no medo e na lealdade que sabia impor com violência. Gustavo, por sua vez, jamais precisou levantar a voz. Seu controle se exercia nas sombras, ao criar um sistema financeiro que permitia lavar milhões de dólares sem levantar suspeitas. Enquanto as cargas atravessavam a fronteira norte, Gustavo já havia definido os destinos do dinheiro: investimentos imobiliários na Colômbia, no Panamá e nos Estados Unidos. Empresas de fachada dedicadas à exportação e importação. Depósitos bancários em contas cifradas na Suíça, em Luxemburgo e no Caribe. Laranjas treinados para atuar como empresários legítimos. Cada dólar tinha uma origem suja, mas também um caminho limpo. E esse caminho foi construído por Gustavo. A dimensão do negócio superava o imaginável. Em seu auge, o cartel de Medellín controlava cerca de 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos. E esse número não foi alcançado apenas com armas ou carregamentos. Foi conquistado porque havia uma infraestrutura econômica sólida, perfeitamente desenhada e monitorada por Gaviria. Cada transação, cada pagamento a pilotos, cada suborno a funcionários, cada compra de laboratórios ou reinvestimento dos lucros estava registrado com uma precisão absoluta. Para muitos, Gustavo era apenas um sócio, mas, na realidade, era a engrenagem central de toda a máquina. Mas antes de se tornar o cérebro financeiro do cartel, Gustavo percorreu com Pablo o caminho dos delitos menores. Crimes que, por mais modestos que parecessem, já revelavam uma mente fria, ousada, disposta a cruzar qualquer limite.
Um de seus primeiros negócios ilegais foi tão macabro quanto engenhoso. Roubavam lápides de mármore de cemitérios, apagavam as inscrições com ácido e as revendiam como novas. Uma operação sinistra que marcou sua entrada no mundo do crime. Depois vieram outras atividades mais lucrativas. O contrabando de eletrodomésticos e cigarros, em um mercado negro que movimentava grandes somas nos bairros populares de Medellín. Eles não demoraram a se envolver no roubo e revenda de automóveis, adulterando os números de série e falsificando documentos para dar aparência de legalidade. Chegaram inclusive a ser associados a assaltos menores a bancos e comércios locais. Embora sua participação direta nunca tenha sido comprovada. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão chegou quando decidiram adotar uma forma mais brutal de financiamento: o sequestro extorsivo de comerciantes. Era um crime de alto risco, mas também de retorno imediato. Identificavam alvos com poder econômico, sequestravam-nos e exigiam quantias exorbitantes por sua libertação. Os pagamentos eram rápidos, as denúncias raras, e o dinheiro fluía. Essa fase, brutal e sem rosto, permitiu aos primos acumular seu primeiro capital importante. Com esse dinheiro, começaram a tecer a rede que em breve os transformaria nos principais traficantes de cocaína do hemisfério. Gustavo já não era apenas o primo do patrão. Estava se tornando o banqueiro do crime. Enquanto Pablo afiava sua influência nas ruas e na política, Gustavo tecia algo ainda mais perigoso: uma economia paralela que infiltraria bancos, empresas, governos e fronteiras. Nascimento de um império. No ano de 1971, a Colômbia ainda não tinha dimensão do que estava por vir, mas nas sombras já se gestava uma transformação violenta e silenciosa. Um dos primeiros sinais veio com um crime que abalou Medellín: o sequestro e posterior assassinato de Diego Echavarria Misas, um dos industriais mais respeitados, filantropo, empresário e figura influente do Vale de Aburrá. Foi um golpe cirúrgico, cuidadosamente executado, com um objetivo claro: dinheiro. A morte de Echavarria não foi apenas uma tragédia, foi uma declaração de ambições. Os autores, ainda longe de serem reconhecidos como os senhores do narcotráfico, já demonstravam a frieza com que operariam nos anos seguintes. E embora nunca tenha havido acusação judicial formal, os indícios apontavam diretamente para os primos Gaviria e Escobar como autores intelectuais. Nesse mesmo ano, a bússola do crime começou a girar. O sequestro como modelo de receita tinha seus limites. Era lucrativo, sim, mas arriscado demais, visível demais, instável demais. Então, veio a verdadeira virada estratégica: a cocaína. Por meados da década de 1970, Gustavo e Pablo realizaram várias viagens ao sul do continente. Primeiro, ao Peru, depois, à Bolívia. O objetivo era claro: adquirir pasta base de coca diretamente nos países produtores. Um insumo barato, puro e cada vez mais demandado pelo mercado norte-americano. Transportavam o dinheiro em bolsos secretos costurados nos forros de suas jaquetas. Uma técnica rudimentar, mas eficaz. Evitavam os controles migratórios, subornavam agentes de fronteira e utilizavam rotas terrestres discretas. Eram os primeiros passos de um negócio que, em menos de uma década, faria da Colômbia o principal exportador de cocaína do planeta. A ambição crescia. E com ela, também o risco. Em 9 de junho de 1976, os primos cometeram um erro. Nesse dia, agentes infiltrados do Departamento Administrativo de Segurança, DAS, interceptaram Gustavo Gaviria e Pablo Escobar em uma sorveteria em Itagüí, Antioquia. Eles vinham sendo seguidos desde Pasto, capital do departamento de Nariño, perto da fronteira com o Equador, onde aparentemente haviam recolhido uma carga. Após vários dias de vigilância, a operação culminou na sorveteria La Playa, onde os primos foram surpreendidos sem chance de escapar. Transportavam 39 libras de cocaína camufladas no pneu de reserva de um caminhão. Um método de ocultação que já indicava o nível de sofisticação que viria depois. Além dos 2 líderes, mais 4 pessoas foram presas.
incluindo Mário Renal Vallejo, cunhado de Escobar. A operação incluiu a apreensão de 3 veículos, grandes quantias em dinheiro vivo e documentação falsa que vinculava os detidos a múltiplas identidades. O golpe não significou apenas a primeira grande captura de ambos. Foi também o primeiro registro judicial sério de uma rede organizada que começava a se desenhar como um cartel estruturado. Gustavo e Pablo foram levados à prisão, enfrentando acusações de narcotráfico. Passaram pouco mais de 3 meses detidos, mas graças a manobras legais, subornos estratégicos e contatos dentro do aparato judicial, recuperaram a liberdade. A partir desse momento, o negócio mudou de escala. As viagens se multiplicaram. As rotas se diversificaram. Os contatos no Peru, Bolívia e Panamá se consolidaram. E com isso, nascia oficialmente a primeira grande organização narcotraficante colombiana, o Cartel de Medellín. Foi uma lição para Gustavo Gaviria. O risco não estava apenas no transporte, mas em deixar rastros. A partir de então, sua abordagem tornou-se ainda mais cirúrgica. Documentação limpa, movimentos financeiros sem rastreabilidade, delegação de tarefas por meio de terceiros. E, o mais importante, nunca se expor desnecessariamente. Aquele carregamento de 39 libras não era apenas droga. Era o símbolo de um sistema que começava a tomar forma. Um sistema que muito em breve alcançaria níveis jamais vistos. E no centro de tudo, longe dos refletores, Gustavo Gaviria desenhava a coluna vertebral econômica de um império criminoso global. O leão invisível do império. A breve estadia de Pablo Escobar e Gustavo Gaviria na prisão durou pouco mais de 3 meses. Tempo suficiente para entender 2 coisas: que o sistema judicial colombiano era vulnerável e que, com dinheiro e estratégia, a impunidade não só era possível, como também garantida. Recuperaram a liberdade após pagar fianças e acionar seus contatos dentro dos estratos judiciais. Não houve condenações graves. Não houve consequências reais. O que para a justiça foi um fracasso, para ele se converteu em advertência transformada em vantagem. A partir desse momento, o Cartel de Medellín deixou de ser uma rede artesanal. Transformou-se em uma organização multinacional do crime, com infraestrutura, hierarquia e alcance transcontinental. O que se seguiu foi uma transformação total. As cargas deixaram de atravessar por rotas rudimentares e passaram a ser geridas como operações militares. Os laboratórios clandestinos se multiplicaram. Pilotos veteranos foram contratados. Alianças com autoridades de fronteira foram estabelecidas. E uma rede de contatos políticos e financeiros, tanto na Colômbia como no exterior, foi tecida. Foram adquiridos aviões, construídas pistas na selva, compradas fazendas inteiras para disfarçar a produção de coca e infiltradas instituições com uma velocidade assombrosa. Enquanto isso, Gustavo Gaviria mantinha seu perfil baixo, quase invisível, mas estava no centro de cada operação. Era ele quem garantia que cada dólar tivesse um destino limpo, que cada pagamento a funcionários fosse preciso e que cada investimento permanecesse longe do radar legal. Durante a década de 1980, a Colômbia viveu um dos períodos mais sombrios de sua história recente. E enquanto Pablo Escobar ascendia como figura pública primeiro, como benfeitor dos pobres, depois como congressista, Gustavo Gaviria ascendia como o cérebro por trás da cortina. Era uma ascensão em silêncio, sem fotografias, sem discursos, sem protagonismo, mas com um poder real, profundo e calculado ao milímetro. Escobar era o fogo, Gaviria era o oxigênio. A reputação de Gustavo dentro do cartel era clara, estrito em suas decisões, racional em cada movimento, avarento ao extremo, o que contrastava com o desperdício de seu primo. Pablo distribuía maços de dinheiro, financiava campos de futebol e doava casas nos bairros populares. Gustavo, por sua vez, vigiava cada gasto como se fosse o último, não por mesquinharia, mas porque entendia que o dinheiro era o verdadeiro músculo do poder. Não se tratava simplesmente de um sócio. Gustavo Gaviria era o arquiteto do dinheiro.
O cartel funcionava como uma empresa com múltiplas divisões: terror e sicariato, sob o comando de Pablo; logística e transporte, dirigida por operadores intermediários; lavagem de ativos, investimentos e controle financeiro, sob a supervisão absoluta de Gustavo. A grande maioria dos que trabalhavam para o cartel conheciam Escobar, mas apenas alguns sabiam com clareza quem era o verdadeiro administrador do império. Apesar de não ser uma figura pública, Gustavo não passou despercebido dentro do cartel. Seus colaboradores mais próximos o apelidavam de El León, o Leão, um apelido que, longe de ser uma metáfora de agressividade, simbolizava sua inteligência estratégica, seu caráter dominante nas finanças e sua capacidade de se esconder enquanto controlava tudo. O leão não precisava rugir para ser temido. Também não precisava sair da sombra para dirigir a caçada. Gustavo dominava o tabuleiro, sem fazer barulho. E no mundo do crime, isso é o mais perigoso que alguém pode ser. Durante os anos mais violentos do cartel de Medellín, enquanto os jornais estampavam o nome de Pablo Escobar, era Gustavo Gaviria quem decidia quando, onde e como o dinheiro se movia. E nesse poder invisível, estava escondida a chave de tudo: o capital do silêncio. A mente de Gustavo Gaviria funcionava como um relógio suíço, precisa, elegante e cuidadosamente montada. Sua disciplina não se limitava a balanços e contas no exterior. Ela também se refletia na maneira como construía seu mundo pessoal. Não era um narcotraficante tradicional. Não colecionava excentricidades para a ostentação, mas sim pelo simbolismo e pela proteção patrimonial. Sua carteira de investimentos incluía diamantes, obras de arte, vinhos de coleção e propriedades de alto valor, tanto na Colômbia quanto no exterior. Um dos bens mais notáveis de seu portfólio era a Hacienda Nápoles, que ele dividia em partes iguais com Pablo Escobar. Embora o rosto dessa fazenda aparecesse nos meios de comunicação vinculado ao patrão, a verdade é que Gustavo possuía 50% do imóvel e tinha interesses diretos em sua operação. Seus tenentes mais próximos asseguravam que sua fortuna superava até a de seu primo. Mas essa riqueza não estava à vista. Estava espalhada, blindada, inteligentemente camuflada. Um dos episódios mais ilustrativos de seu perfil como colecionador ocorreu durante um leilão privado nos Estados Unidos. Ali, Gustavo adquiriu um anel que havia pertencido a Imelda Marcos, a célebre e polêmica ex-primeira-dama das Filipinas, por $50.000. À primeira vista, era apenas uma joia, mas para Gustavo, era um símbolo. Uma peça que representava a conexão entre o luxo, a história política e o poder oculto. Uma forma de armazenar capital em objetos dificilmente rastreáveis. Enquanto Pablo Escobar distribuía maços de dinheiro às crianças dos bairros pobres e construía campos de futebol com placas gravadas com seu nome, Gustavo operava na direção oposta. Ele investia, diversificava, transformava cada dólar ilícito em um ativo protegido. Era um exercício de paciência, visão e controle absoluto do risco. Essa diferença de enfoques não era um problema. Era a chave do funcionamento do cartel. 2 líderes, 2 cérebros, 2 formas de sustentar um império. Gustavo costumava repetir uma frase que, com o tempo, tornou-se uma máxima interna nos círculos do cartel: se você vem por chumbo, fale com Pablo. Se você vem por prata, fale comigo. Chumbo ou prata, violência ou suborno, terror ou transação. Nessa dualidade, sustentava-se o equilíbrio da organização criminosa mais poderosa que já existiu na América Latina. E se Pablo era o executor, Gustavo era o engenheiro. Mas nem mesmo o refinamento, a discrição e a inteligência financeira foram suficientes para mantê-lo para sempre fora do radar. À medida que o império crescia, também crescia a pressão. Os milhões tornavam-se impossíveis de esconder. E o nome de Gustavo Gaviria, embora ainda invisível para o grande público, começava a aparecer nos relatórios de inteligência mais confidenciais: o banqueiro fantasma. No final da década de 1980, enquanto as autoridades mal começavam a compreender a dimensão real do cartel de Medellín, Gustavo Gaviria já administrava um dos maiores sistemas financeiros clandestinos do mundo.
Segundo relatórios de inteligência desclassificados anos depois, ele controlava mais de 80% do fluxo de dinheiro do cartel. Estima-se que, durante o auge da organização, as receitas diárias alcançavam 60 milhões de dólares. Não por mês, não por ano, todos os dias. Uma chuva incessante de dinheiro vivo que precisava ser movimentada, lavada, reinvestida e, acima de tudo, invisibilizada. Para sustentar esse volume astronômico de dinheiro, Gustavo criou uma rede sofisticada de estruturas e canais que ia muito além do narcotráfico tradicional. Laboratórios clandestinos, distribuídos estrategicamente na Colômbia, Peru e Bolívia. Redes de distribuição aérea, marítima e terrestre, com pilotos, caminhoneiros e agentes de fronteira infiltrados. Subornos a autoridades, tanto na América Latina como nos Estados Unidos. Empresas de fachada, dedicadas ao comércio exterior, construção, entretenimento e serviços financeiros. Propriedades rurais e urbanas, adquiridas em nome de terceiros. Aviões e helicópteros para transporte interno de mercadoria e dinheiro. E, claro, contas bancárias secretas em jurisdições com leis de sigilo extremo, como Suíça, Panamá e Luxemburgo. Era uma economia paralela. Uma verdadeira multinacional da ilegalidade, que funcionava com a precisão de uma empresa global, mas sem deixar rastros contábeis. Ao contrário de outros capos que buscavam o protagonismo midiático ou o terror simbólico, Gustavo escolheu um caminho mais discreto, o anonimato como escudo. Seu nome não aparecia em expedientes judiciais. Seu rosto era praticamente desconhecido fora do círculo mais íntimo do cartel. Existem pouquíssimas fotografias nítidas dele, e nas poucas que sobrevivem, aparece sempre em segundo plano, em locais fechados, sem poses, sem luxo visível. Não aparecia na imprensa, não concedia entrevistas, não deixava rastros. E esse era seu maior poder. A obsessão de Gustavo pela invisibilidade o levou a construir um sistema de proteção pessoal baseado em identidades falsas. Entre os alias mais documentados estão Jesus Maria Rivero Garcia, Ramiro Vélez. Ambos os nomes apareceram em documentos oficiais apreendidos pelas autoridades após sua morte. Essas identidades não eram simples apelidos para movimentar dinheiro. Eram ferramentas legais completas, com cédulas, passaportes, contas bancárias, registros de propriedade e até históricos de viagem. Elas lhe permitiam abrir contas cifradas sem se vincular legalmente ao cartel, registrar imóveis e veículos sem levantar suspeitas, coordenar viagens internacionais sem se expor à Interpol, blindar seu verdadeiro nome diante de qualquer erro operacional. Esse nível de meticulosidade transformou Gustavo Gaviria em um dos criminosos mais difíceis de rastrear do continente. Mesmo dentro do próprio cartel, poucos conheciam seu número de telefone real. As reuniões eram presenciais. As ordens, transmitidas por terceiros. Os dispositivos eram descartáveis. As chaves numéricas mudavam semanalmente. Era, em termos operacionais, um fantasma. Mas um fantasma que controlava tudo. Durante quase uma década, Gustavo Gaviria foi o arquiteto invisível de um sistema impossível de rastrear. Um homem sem rosto, sem nome verdadeiro, sem pegadas. E, no entanto, era ele quem movia os fios do poder mais perigoso do hemisfério. Mas nenhum sistema é infalível. E na próxima parte descobriremos como a pressão do Estado colombiano, as tensões internas do cartel e um descuidado inesperado abriram a porta para sua queda. O controlador silencioso. No mundo de Gustavo Gaviria, a palavra precaução não era uma sugestão. Era uma doutrina de vida. Cada ligação telefônica devia usar códigos numéricos previamente combinados. Cada aparelho era substituído com regularidade. Os dispositivos eram descartáveis, muitas vezes usados apenas uma vez. E as instruções, nunca diretas, sempre delegadas através de intermediários cuidadosamente selecionados. Mesmo dentro do cartel de Medellín, considerado uma das organizações criminosas mais hierarquizadas e violentas da história,
A maioria dos membros jamais soube qual era o verdadeiro número de telefone de Gustavo Gaviria. Para falar com ele, era preciso ser convocado. As reuniões eram presenciais, breves e em locais seguros. Usavam-se salas blindadas, espaços controlados e, em muitas ocasiões, locações móveis. Seu círculo de confiança era mínimo, reduzido a poucas pessoas capazes de operar com os mesmos níveis de paranoia, disciplina e silêncio. Qualquer quebra nessa cadeia, uma ligação mal feita, uma aparição pública não autorizada, uma mínima filtragem, era motivo de sanção imediata. Não havia margem para erros, e muito menos, espaço para emoções. Gustavo não dirigia com carisma nem com medo. Dirigia com exatidão. No pessoal, era igualmente metódico. Sua vida era uma rotina sem sobressaltos. Acordava cedo, revisava relatórios contábeis, supervisionava transações e acompanhava movimentos imobiliários, bancários e logísticos. Havia apenas uma exceção à sua autodisciplina quase robótica: o cigarro. Era viciado. Incontrolavelmente viciado. Fumava sem medida. Em reuniões, em seus momentos de análise, até durante deslocamentos em veículos blindados. Era sua única fraqueza visível. Um respiro em meio a tanto cálculo. Quem trabalhou ao seu lado o descrevia em 3 palavras: estrito, exigente, difícil. Não levantava a voz. Não precisava. Sua autoridade vinha da eficiência brutal com que operava e do domínio total de cada detalhe. Nada passava sem o seu conhecimento. Cada operação de lavagem, cada transferência, cada compra de imóveis passava por sua supervisão. E se algo não encaixava, era corrigido ou eliminado. Dentro do cartel, sua fama de mesquinho não era um mito. Era uma verdadeira política da organização. Nada era dado de graça. Nada era desperdiçado. Cada centavo precisava ter um propósito. Enquanto Escobar financiava bairros inteiros, distribuía propriedades e patrocinava times de futebol, Gaviria conferia as faturas, questionava gastos, restringia orçamentos, inclusive dos próprios aliados. Era a única forma de sobreviver, porque, em sua visão, a violência tinha um preço, e se fosse usada de forma errada, esse preço era o colapso. Num universo criminoso, dominado por figuras que buscavam ser temidas, admiradas ou respeitadas pela força, Gustavo escolheu outra forma de poder: a invisibilidade. Não precisava ser mencionado. Não precisava de aplausos. Também não precisava ser temido. Só precisava que o sistema funcionasse. E enquanto o sistema funcionasse, ele continuaria ali, atrás de tudo, sem rosto, sem nome, sem barulho. Mas até mesmo o controle mais rigoroso tem fissuras. E quando Escobar decidiu declarar guerra total ao Estado colombiano, Gustavo soube que o equilíbrio começava a se romper. 2 visões do inferno. A invisibilidade de Gustavo Gaviria não era sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, era a fonte de seu poder. Um poder que não fazia barulho, mas que organizava o caos a partir das sombras. Nos círculos internos do cartel, todos sabiam. Sem ele, a engrenagem parava. Cada dólar limpo tinha sua assinatura. Cada compra legal, seu rastro cifrado. Cada conta no exterior, seu desenho. Ele era a engrenagem silenciosa, mas indispensável. Mas até mesmo as engrenagens mais precisas falham quando a máquina enlouquece. O ano de 1984 marcou o início do fim do equilíbrio dentro do cartel de Medellín. Em março, a Polícia Nacional, com a ajuda da DEA, conseguiu localizar e destruir Tranquilândia, o maior laboratório de processamento de cocaína descoberto até então, uma rede monumental escondida na selva do Caquetá. A operação não apenas desmantelou uma das joias logísticas do cartel, foi também o início de uma perseguição sistemática contra sua infraestrutura internacional. Um mês depois, em 30 de abril, o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, foi assassinado a tiros. Um crime que paralisou o país e expôs o verdadeiro rosto do narcotráfico. Eles já não eram apenas contrabandistas ou financistas ocultos. Eram uma ameaça política direta. Diante da ofensiva do Estado, Pablo Escobar respondeu com fogo.
A mensagem foi clara. Se o governo os perseguisse, eles responderiam com guerra. Nos anos seguintes, Escobar patrocinou uma escalada de violência sem precedentes. Entre as ações mais brutais, o assassinato do coronel Jaime Ramírez Gomes, executado em 17 de novembro de 1986, emboscado por pistoleiros enquanto viajava com sua família, o sequestro de Andrés Pastrana, candidato à prefeitura de Bogotá, em 18 de janeiro de 1988, um ato de pressão que abalou a política nacional, e uma cadeia de explosões, atentados, sequestros e massacres que marcariam a história recente da Colômbia com sangue e medo. Mas enquanto Escobar lançava bombas sobre Bogotá e assassinava funcionários nas ruas, Gustavo Gaviria observava com preocupação e distância. Não era uma diferença moral, era uma diferença estratégica. Para Gustavo, a violência era um recurso, não um método. O negócio tinha que ser rentável, não suicida. E quando Pablo decidiu desafiar abertamente o Estado, rompeu uma das regras mais importantes do Manual de Gaviria. Não se ameaça o sistema que pode ser comprado. Em janeiro de 1987, o presidente Virgílio Barco endureceu a política contra o narcotráfico. Os acordos de extradição com os Estados Unidos foram reativados. E uma ofensiva militar e judicial foi lançada contra as redes do cartel. A reação de Escobar foi imediata e impiedosa. Explosões em delegacias, atentados contra jornalistas, massacres como forma de advertência, sequestros seletivos como ferramenta de pressão. Era a guerra. E nessa guerra, Pablo aceitava apenas duas opções: a vitória ou a morte. Mas Gustavo não participava dessa lógica. Ele não queria sangue. Ele queria controle. E, pela primeira vez, os dois homens mais poderosos do narcotráfico colombiano começaram a olhar em direções opostas. Essa fissura cresceu em silêncio. Enquanto um organizava atentados, o outro blindava contas. Enquanto um falava com pistoleiros, o outro falava com banqueiros. E quando o cartel cruzou o ponto de não retorno, Gustavo entendeu que seu modelo já não era suficiente para salvá-los. A guerra que Gaviria nunca quis. Em 23 de agosto de 1989, o cartel de Medellín rompeu qualquer possibilidade de retorno. Nesse dia, o grupo conhecido como Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, publicou uma carta que estremeceu o país. Declaramos guerra total ao Estado colombiano. Não se tratava de uma ameaça velada. Era uma proclamação aberta de guerra. Uma guerra que contava com mais de 3.000 pistoleiros, um exército não oficial, nutrido de jovens sem futuro, armados até os dentes e treinados para matar sem vacilar. E por trás deles, uma estrutura financeira suficientemente sólida para financiar uma onda de terror sem precedentes. Em 6 de dezembro do mesmo ano, 2 ataques marcaram o início de uma campanha de destruição sistemática. A sede do jornal El Espectador, símbolo do jornalismo independente, foi destruída com explosivos. O edifício do Departamento Administrativo de Segurança, DAS, coração da inteligência estatal, foi reduzido a escombros. A violência deixou de ser tática. Tornou-se uma mensagem. E essa mensagem era clara: se não nos protegem, nós os destruímos. Para Gustavo Gaviria, aquilo era inaceitável. Não apenas pelas implicações éticas que jamais haviam guiado suas ações, mas por algo mais profundo. Era um erro estratégico colossal. Conta-se que, ao saber da carta dos extraditables, sua resposta foi direta e sem rodeios. Você não precisa da guerra para vencer. E com essa frase, selou seu afastamento definitivo da estratégia de Escobar. Para Gustavo, o poder não residia nas bombas. O poder estava no dinheiro bem movimentado, nos subornos inteligentes, nas rotas blindadas e na infiltração silenciosa do Estado, não em sua confrontação frontal. Enquanto Escobar impulsionava uma campanha de terror urbano, sem precedentes em Bogotá, Medellín e Cali, Gustavo trabalhava na outra trincheira. Protegia ativos. Recolocava fundos TAVA. Movia contas cifradas. Diversificava investimentos no exterior.
e buscava desesperadamente esquemas mais discretos para manter o cartel vivo sem chamar a atenção internacional. Mas a guerra já havia começado, e não havia forma de detê-la. A confrontação estratégica entre os dois primos foi silenciosa, sem gritos nem traições, mas era profunda, e acabou inclinando o rumo do cartel para a sua autodestruição. Diante da violência desmedida, o Estado colombiano ativou um mecanismo de exceção. Em 1989, foi criada uma unidade especial de elite, o Bloco de Busca, cujo único objetivo era capturar ou eliminar os líderes do narcotráfico. Pela primeira vez, o Estado se reorganizava de forma eficaz. As operações militares foram intensificadas. A cooperação com a DEA e agências estrangeiras foi reforçada. E, o mais inesperado, estabeleceram-se alianças secretas com os rivais do cartel de Medellín, como o cartel de Cali e grupos paramilitares. Gustavo Gaviria, que havia evitado câmeras, microfones e registros oficiais, começou a se tornar visível para aqueles que sabiam observar. Em 11 de agosto de 1990, por volta das 16 horas, um destacamento do Bloco de Busca lançou a Operação Apocalipse, Fase 2. O alvo: Gustavo de Jesus Gaviria Rivero. O local: uma residência blindada situada no bairro Laureles, um dos setores mais exclusivos da cidade de Medellín. Uma estrutura aparentemente comum, mas equipada com vidros à prova de balas, câmeras de segurança, muros reforçados e rotas de fuga ocultas. Era um bunker urbano, um refúgio perfeitamente projetado, um reflexo de sua obsessão pela proteção. Mas naquela tarde, a segurança foi insuficiente. Após anos de invisibilidade, Gustavo Gaviria foi localizado, e pela primeira vez em sua vida, não teve tempo de desaparecer. O silêncio se rompe. Medellín, 11 de agosto de 1990. O relógio marcava pouco depois das 16 horas, quando um comboio do Bloco de Busca cercou discretamente uma casa no exclusivo bairro Laureles. À primeira vista, era apenas uma residência de classe alta, mas os agentes sabiam que não se tratava de uma casa comum. Era um bunker. Vidros blindados, câmeras de segurança em todos os acessos, muros reforçados com concreto denso. Uma arquitetura pensada não para mostrar, mas para resistir. Após semanas de monitoramento, inteligência e vigilância secreta, as coordenadas eram firmes. A operação foi executada sem margem de erro. Os agentes colocaram explosivos na porta principal. A detonação sacudiu o bairro. Imediatamente, iniciou-se um tiroteio dentro da propriedade. Gustavo Gaviria não se rendeu. Segundo os relatórios policiais, respondeu com um fuzil M14, acompanhado de uma mini Uzi, acreditando que os atacantes não eram autoridades, mas pistoleiros enviados pelo cartel de Cali, numa tentativa de vingança ou execução seletiva. A confusão foi imediata. Convencido de que se tratava de inimigos internos do narcotráfico, defendeu-se com ferocidade. O tiroteio se estendeu por cerca de 1 hora. Em cada cômodo, ouviam-se rajadas. Nos corredores, ecos de balas. E no centro de tudo, o homem mais invisível do cartel, empunhando uma arma pela primeira e última vez. Zé, em sua vida, não teve tempo de desaparecer. Finalmente, após quase 60 minutos de fogo cruzado, Gustavo Gaviria foi abatido. Seu corpo apresentava múltiplos ferimentos de bala. Ao seu lado, foram encontradas 2 identidades falsas: Jesus Maria Rivero Garcia, Ramiro Vélez. Os mesmos nomes com os quais havia aberto contas cifradas no exterior. Os mesmos apelidos que utilizara para desaparecer do radar durante anos. A queda do arquiteto financeiro do cartel não foi apenas uma baixa operacional. Foi um golpe simbólico. A coluna vertebral do dinheiro havia sido quebrada. Dentro do imóvel, a polícia encontrou 2 mulheres e uma menina pequena, todas ilesas. Uma delas foi identificada como Alexandra Tapias, presumida amante de Gustavo. A outra, uma empregada doméstica. O dado mais inquietante: não havia seguranças pessoais.
Nenhum esquema de proteção ativo. Nenhuma escolta. Nada. Gustavo Gaviria, o cérebro financeiro do cartel mais temido do continente, havia escolhido morrer sozinho, protegido apenas por muros e por seu silêncio. Na hora de sua morte, Gustavo tinha apenas 40 anos e, junto de José Gonzalo Rodrigues Gacha, morto em 1989, e do próprio Escobar, era considerado um dos 3 pilares fundamentais do cartel de Medellín. Por sua cabeça, oferecia-se uma recompensa de $50 mil norte-americanos, uma soma baixa para os padrões atuais. Mas, naquela época, era o preço para derrubar o cérebro financeiro do crime. A morte de Gustavo deixou um vazio, mas também uma sombra. Segundo John Jairo Velázquez Vázquez, conhecido como Popeye, pistoleiro de confiança de Escobar, Pablo não chorou a morte de seu primo. Não houve luto. Não houve comoção. De acordo com seu testemunho, o patrão disse: no momento de sua execução, Gustavo estava de joelhos, suplicando para não ser morto. Um relato cru, talvez real, talvez intencionalmente cruel, mas que contrariava tudo o que se dizia do leão do cartel. Assim, terminou a história do homem que construiu o império econômico mais sombrio da América Latina. Um homem que não liderou com medo nem com fama, mas com lógica, eficiência e silêncio absoluto. O legado do leão caído, a morte de Gustavo Gaviria não deteve a guerra. Ao contrário, ela a intensificou. O Estado colombiano ordenou um aquartelamento de primeiro grau. As forças especiais redobraram suas operações em Medellín e o presidente César Gaviria, sem relação com Gustavo, anunciou publicamente a queda de um dos cérebros mais procurados do país. A mensagem era clara. A estrutura do cartel começava a colapsar. O corpo de Gustavo foi levado ao cemitério Jardines Montesacro, localizado em Itagüí, Antioquia. Ali, numa curiosa ironia do destino, repousa a apenas 15 metros de Pablo Escobar, seu primo e sócio. Seu filho, Gustavo Gaviria Jr., conhecido como Gustavito. Seu irmão, José Luiz Gaviria Rivero, que nunca teve vínculos criminais e foi assassinado pela Polícia Nacional sem qualquer justificativa. Em 2 de fevereiro de 1993, esse conjunto de tumbas, modestas mas carregadas de história, representa não apenas o fim físico de uma família, mas também o epílogo de uma organização que um dia desafiou o mundo. Mas enquanto os corpos caíam e os líderes morriam, o dinheiro continuava respirando. Anos após sua morte, uma investigação conjunta entre a Suíça e os Estados Unidos revelou o que muitos suspeitavam, mas poucos conseguiam provar. Uma rede financeira intacta, silenciosa, letal. Gustavo Gaviria, mesmo morto, seguia movendo peças. Ou melhor, as peças que ele havia construído continuavam funcionando sozinhas. Segundo relatórios publicados em outubro de 2009, pelo jornal El Espectador, os depósitos bancários vinculados a alias do cartel de Medellín, incluindo os usados por Gustavo, poderiam somar mais de $30 milhões. Contas que permaneceram inativas por décadas, protegidas pelas regulamentações do sigilo bancário suíço, luxemburguês e panamenho. Não eram simples contas de poupança, eram estruturas legais completas, com empresas de fachada, laranjas fictícios e circuitos desenhados para resistir a auditorias internacionais. Gaviria havia criado um sistema blindado, tão sofisticado que sobreviveu à sua própria morte. Entre os nomes que apareceram na documentação bancária estava Carlos Alberto Gaviria Vélez, primo de José Obdúlio Gaviria, analista político e assessor próximo de Álvaro Uribe Vélez. Em uma das contas suíças foi encontrado o alias Jesus Maria Rivero Garcia, utilizado por Gustavo durante anos. A cédula falsa com esse nome foi confirmada por uma perícia forense após a operação que acabou com sua vida. A conexão foi inequívoca. O sistema de lavagem que ele havia criado nos anos 80 continuava produzindo ramificações décadas depois. Gustavo Gaviria nunca voltou a aparecer. Não houve homenagens. Não houve memória. Não houve redenção. Mas seu legado ficou escrito em números.
em contas ocultas, em propriedades sem nome. O último Gaviria. 2 de dezembro de 1993. Poucas horas antes de Pablo Escobar ser abatido em um telhado de Medellín, outro corpo apareceu na cidade. Era Gustavo Gaviria Jr., conhecido como Gustavito, filho de Gustavo Gaviria Rivero. Tinha apenas 24 anos. Seu corpo foi encontrado torturado, executado e abandonado numa zona periférica da capital antioquenha. A cena foi brutal, mas também simbólica, porque não foi apenas o assassinato de um jovem. Foi o fim biológico do legado Gaviria dentro do cartel de Medellín. As circunstâncias de sua morte nunca foram totalmente esclarecidas, mas todas as pistas apontavam para um grupo que havia emergido das sombras com um único objetivo: caçar Escobar até sua última célula. Esse grupo se chamava Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, uma organização paramilitar e criminosa, respaldada por interesses tão diversos quanto poderosos. O Cartel de Cali, fações da Polícia Nacional e o Bloco de Busca, grupos paramilitares liderados pelos irmãos Fidel e Carlos Castaño, e figuras obscuras como Diego Fernando Murillo Bejarano, conhecido como Dom Berna, segundo uma versão sustentada por Aura Rocio Restrepo, ex-companheira de Gilberto Rodrigues Orejuela, chefe do Cartel de Cali. Gustavito teria chegado recentemente de viagem e foi levado diretamente ao esconderijo onde Pablo Escobar se ocultava. A suspeita é de que ele tenha sido capturado por Los Pepes antes de reencontrar o tio, e que, sob tortura, teria sido forçado a revelar informações sensíveis sobre a localização exata de Pablo Escobar. Embora essa hipótese nunca tenha sido oficialmente confirmada, ela coincide com declarações de ex-membros de Los Pepes e de agentes do Bloco de Busca. Pelo menos 2 ex-integrantes admitiram que as informações que permitiram localizar Escobar foram obtidas por meios extraordinários. Naquele momento, a guerra contra o cartel de Medellín já havia cruzado todos os limites possíveis. Já não se tratava de capturar, tratava-se de aniquilar, peça por peça, célula por célula. Los Pepes, nascidos como braço clandestino para desestabilizar o cartel, haviam se transformado em uma máquina de execuções seletivas, bombardeios, interceptações e tortura. Medellín vivia sob fogo, e a linhagem Gaviria, que um dia administrara as finanças do cartel como uma corporação suíça, terminava sua história a balas, em uma cova, e sem herdeiros operacionais. A morte de Gustavito não foi apenas uma tragédia familiar. Foi o prelúdio da queda final de Escobar, e o ponto final de um sobrenome que, por mais de uma década, controlou a economia do narcotráfico mundial desde as sombras. O fim do silêncio. A morte de Gustavito, o sequestro e assassinato de aliados-chave, e a pressão implacável do Estado e dos Pepes devastaram emocionalmente Pablo Escobar. Em menos de um ano, ele perdeu seu primo e arquiteto financeiro, Gustavo Gaviria, seu cunhado e operador de confiança, Carlos Mário Renal Vallejo, seu sócio e braço militar, Gonzalo Rodríguez Gacha, conhecido como El Mexicano. A cada perda, Escobar ficava mais sozinho, sem apoio operacional, sem estrutura financeira, sem rede de proteção. A guerra que ele próprio havia desencadeado começou a se fechar sobre ele como uma armadilha. Em 1º de dezembro de 1993, Pablo passou seu último aniversário em um esconderijo, e no dia seguinte, foi localizado e abatido em um telhado do bairro Los Olivos. O cartel de Medellín, antes símbolo do poder absoluto, ficava oficialmente desmantelado. Gustavo Gaviria jamais empunhou uma arma em público, nunca deu uma entrevista, nenhuma foto nítida, nenhuma assinatura real, mas foi ele quem desenhou o motor financeiro que alimentou uma guerra de proporções históricas. Se Pablo foi a face do cartel, Gustavo foi o cérebro. Sem sua visão, sem seus contatos, sem sua capacidade de mover milhões com precisão cirúrgica, o cartel de Medellín não teria existido como o conhecemos. Seu legado não está nas ruas, nem nas capas dos jornais. Está nos balanços invisíveis,
nas contas que ainda hoje continuam sendo rastreadas, e na sofisticação criminosa que mudou para sempre a história do narcotráfico. No mundo do crime organizado, a violência deixa marcas, mas a inteligência deixa sistemas. E como diz o velho ditado popular, o mais silencioso é o mais perigoso. Gustavo Gaviria foi isso, um homem sem rosto, sem estridências, mas indispensável, o leão que rugia sem fazer barulho, e que, durante anos, moveu os fios do império mais temido da América Latina. Obrigado por nos acompanhar até o final desta história. Esperamos que você tenha gostado desta jornada por uma das figuras mais enigmáticas e determinantes do crime na Colômbia. Se você valoriza o conteúdo que produzimos e quer continuar explorando as histórias reais que marcaram o mundo do crime e do poder nas sombras, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos documentários. E se você gostou deste episódio, clique agora no vídeo que aparece na tela. Garantimos que ele também vai te surpreender. Nos vemos no próximo.